seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Bom dia mais uma vez, paz do Senhor Jesus. Agora estudo bíblico, e hoje a gente vai conseguir fazer a nossa reflexão aqui no capítulo 10 inteiro. Não vamos precisar de duas partes. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 10 de Apocalipse. Quero orar, saudar você que está aí com a gente. Só tem gente boa por aqui. E vamos, depois da oração, trazer aí a nossa reflexão sobre essa porção aí de Apocalipse. Lembrando que o nosso plano, nosso objetivo, nosso propósito é saber sobre Jesus, né? Quem quiser curiosidades aí, históricas, teológicas, de outra dimensão, aí você pode encontrar aí muita coisa na internet. Mas nosso propósito aqui é bem direto nesse sentido, da gente saber mais sobre Jesus, tá bom? Vamos orar. A Ariadne está pedindo oração aí por um amigo que perdeu o pai. Ontem eu saí com o pessoal aqui de casa e vi as pessoas na rua, e eu fiquei muito grato a Deus, porque minha família toda pôde se vacinar.
e ninguém pegou Covid. E eu falei com a Daniela, eu falei, olha, seria muito bom se não morresse mais ninguém esse ano, não é? É um ano muito complicado e vamos orar sim aí pelo Diego, que perdeu o pai. Vamos orar, Pai. Nós oramos a Ti para que o Senhor seja o pai do Diego, que perdeu seu pai aqui da terra. Que o Espírito Santo entre em ação, cobrindo o Teu filho. Ele vai sentir, ele vai ter saudade, como é óbvio, mas que o Espírito Santo possa trazer um conforto diferente que a gente não pode dar, mesmo desejando os nossos sentimentos pela perda dele. Pai, nos ajuda hoje aqui para que a gente possa ser renovado, fortalecido, edificado pela Tua palavra, porque olha aí quanta gente precisando de ajuda, de apoio, de carinho, de abraço. Senhor, que o Teu Evangelho em nós nos torne mais humanos a ponto de abraçarmos as pessoas mais de perto, acolhendo-as em nossos corações para que não sintamos a frieza desse mundo, mas o calor do Teu Espírito Santo. Senhor, traz quem está longe para perto da gente. Que o Teu Espírito Santo faça essa mágica de poder trazer quem está longe para perto do nosso coração, porque tem dias que a saudade bate e dói demais. Mas que o Teu Espírito Santo nos ajude através da Tua Santa Palavra para que possamos crescer, avançar corajosamente segundo a Tua Palavra em nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Hoje, particularmente, estou sentindo muita saudade. E a minha saudade hoje ela é uma saudade diferente. Ela não é uma saudade das pessoas que partiram ou com quem a gente não fala há muito tempo, mas a minha saudade é de quem está perto. Porque a gente vai se dando conta, principalmente numa passagem difícil de tempo como essa que a gente vive hoje, que muita gente está perto e está longe, muita gente está longe, mas está muito perto da gente. E Deus, ele privilegiou você de pessoas que ficaram perto de você nos tempos da vida, né? Eu posso dizer isso, que eu tenho vocês como pessoas que estão perto e eu aprendi, né? Eu tenho aprendido a necessidade de amar essas pessoas. Às vezes a gente só se volta para o passado com saudade, mas a gente não tem facilidade de amar quem está perto também. Quem está disponível, quem quer estar com você. Não é? Quantas vezes eu fiz muito esforço para estar com as pessoas, quantas vezes eu fiz esforço até mesmo para poder pregar a palavra. E hoje, graças a Deus, a gente tem aqui uma oportunidade de chegar às pessoas. Eu me gabo muito disso. Eu nunca fiz uma transmissão sem ninguém. Nunca. Às vezes eu gravo durante a semana mais cedo para poder cumprir compromisso, tudo, agenda, horário. E nunca, ainda fazendo, né, num horário diferente, às vezes não marcado, eu sempre tenho alguém. Então isso é muito bom, isso traz uma alegria muito grande para o nosso coração e a gente vai aprendendo a viver assim. Não deixa para amar quando você não tiver mais chance de fazer isso, mas ama com toda a intensidade quem está perto de você, quem deseja muito, né, o seu amor, quem quer muito o seu carinho. Né? Isso é algo muito importante para a gente. A gente, às vezes, fica correndo atrás de uma carência e tem pessoas tão perto, tão próximas, tão abertas. Né? E eu desejo hoje entregar meu coração a essas pessoas. Né? A essas pessoas. E eu sempre digo que é um presente de Deus essa oportunidade de estar junto com os irmãos, porque foi o Senhor que proporcionou isso. Então, eu quero considerar aquilo que Deus considerou fazer. Assim, eu acho que
a chance de você se decepcionar com pessoas diminui muito. Deus coloca pessoas no teu caminho e você não percebe. E muitas vezes quer procurar e se decepcionar com pessoas que Deus não colocou. Bom, vamos fazer a leitura aqui, são apenas 11 versículos, eu quero ler com você nessa manhã, Apocalipse capítulo 10, que vai até o verso 11. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão o livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido o mel, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Palavra do Senhor para nós. O livrinho, ele tem a característica de ser doce como mel na boca e no ventre amargo. Se nós entendermos isso acerca da palavra de Deus, nós vamos encontrar a palavra de Deus aberta para nós. Eu quero dar um título a essa reflexão breve de doce e amargo. Quando você pensar na palavra de Deus, ela tem uma função doce e uma função amarga. Nós não podemos ficar somente com o amargo sem o doce, não podemos ficar apenas com o doce sem o amargo. E precisamos crer que o livro está aberto. Por quê? Quando a gente esquece de enxergar que o livro está aberto, a gente pode entender a palavra como se fosse um mistério que só pessoas iniciadas teologicamente poderiam compreender. Então, eu parto do princípio, eu já me explico, eu parto do princípio que se uma pessoa tiver dificuldade de entender a palavra de Deus, isso significa que ela está sendo iniciada por quem não compreendeu que a palavra de Deus está aberta. Se você quiser entender todos os símbolos presentes nesse texto, você vai ter que fazer uma viagem muito longa, que é muito interessante, mas ela nunca vai carregar o significado maior
da palavra de Deus, que é estar aberta. Então eu preciso que você compreenda que a palavra de Deus tem uma mensagem que está aberta. O que está fechado, se eu quiser analisar a literatura da época e como as pessoas pensavam e qual o efeito disso, o que a tradição falou, tudo isso nós temos um caminho para fazer essa jornada também. Mas a gente não pode deixar de acreditar nessa simplicidade da palavra estar aberta. E aí eu passo a falar com você sobre o que é o doce e o que é o amargo nesse livro que está aberto. Bom, a doçura na boca é porque a palavra de Deus em nós gera em nós a capacidade de falar coisas doces. Então, quem entendeu a palavra de Deus fala de maneira doce. É o amor, está na boca. Ao mesmo tempo, não tem lugar para ódio, não tem lugar para nada disso. E quando você escorrega, você tem o recurso do perdão para colocar em ordem as coisas novamente. Às vezes aquilo que nós falamos está muito bagunçado. Às vezes aquilo que a gente fala não condiz com aquilo que a gente acredita, se nós confessarmos, crer na palavra. Mas a gente tem esse recurso de pedir perdão e voltar à doçura. Quando a gente perde a doçura nas palavras, isso significa que a gente perdeu o sabor original. E aí a gente tem que olhar novamente na receita, perceber os ingredientes que nós estamos colocando para que não falte a doçura. Então, o caminho da palavra, segundo as palavras que a gente emite, libera, é um caminho de doçura. Se você não é uma pessoa doce, isso aí eu não estou falando de personalidade, não estou falando da pessoa fofinha, melosa, não estou falando disso. Mas se você não é doce na maneira de avaliar e tratar com as pessoas segundo a sua boca, você precisa ser tocado por Deus nisso. E quando isso toca em mim, me atravessa e eu sinto um sabor amargo muito aqui dentro. Por quê? Porque a palavra é doce quando eu falo e ela age sobre mim internamente de maneira amarga porque há um movimento dentro de mim. Então, eu não devo ficar impondo mudanças às pessoas, eu não devo ficar usando o meu dedo para apontá-lo contra as pessoas, porque o efeito da palavra de Deus, ele acontece dentro de mim. O João, o apóstolo, foi avisado, olha, você vai provar, vai ser doce na boca. Isso realmente vai tocar você para que você libere palavras doces. Mas dentro de você vai acontecer uma revolução. Quem tem fé diz corajosamente isso para si mesmo. Eu vou viver uma revolução dentro de mim. E o efeito dessa revolução dentro de mim é a doçura nas palavras. Quanto mais amargo dentro, mais doce fora. Você me entende nessa manhã? O amargor acontece dentro não é porque a palavra é amarga, mas o efeito dela é amargo porque denuncia as nossas práticas más, vis, ruins. Se você comer determinados alimentos saudáveis, bons, orgânicos, eles vão ter um efeito sobre as outras coisas que você comeu. Então, se você come mal, ao comer algo saudável por cima, isso tem um efeito.
é como se os alimentos começassem a brigar dentro de você, os bons lutando contra os maus, até que você comece a ser tocado num nível em que você queira ingerir mais coisas boas do que ruins. Conforme a idade vai chegando, a gente não come algumas coisas porque ao comer a gente se sente mal. E aí a gente vai aprendendo com as dores da vida a comer melhor para se sentir melhor. E esse é o efeito da palavra sobre a nossa vida. Eu me lembro de uma situação em que a Daniele, minha esposa, estava conversando com a esposa de um irmão. E elas estavam tentando dizer uma para outra onde moravam. Então elas estavam dizendo, a gente mora perto daqui, é perto dali. E foi havendo uma conversa ali, mas não chegava a uma conclusão. E eu cheguei diretamente para o marido dela e falei, vem cá, qual é a rua que vocês moram? Olha, a gente mora na rua Cidade Vila Cabral. Ah, a gente também. Eu ri muito, eu ri meses daquilo, porque enquanto elas conversavam muito tempo e não chegavam a uma conclusão de onde cada uma morava, bastou eu perguntar o nome da rua e ficamos esclarecidos de onde nós morávamos e chegamos à conclusão de que éramos vizinhos. Então, a palavra, ela luta muito conosco para que a gente compreenda. E para que a gente compreenda, a gente tem que fazer as perguntas certas. Se você faz as perguntas erradas, você não fica esclarecido. E eu acredito que temos feito perguntas erradas, porque a gente pergunta coisas que a gente quer saber por curiosidade, quando na verdade o essencial, e esse é o propósito aqui, é a gente perceber o seguinte, que a Bíblia é um livro aberto, que precisa despertar-nos para liberar amor através da nossa boca, e ela serve para que dentro de nós aconteça uma transformação, uma verdadeira revolução. Se eu entendo isso, a Bíblia está aberta para mim. Todo texto que você lê da Bíblia precisa dessa compreensão de que está aberto, de que não tem nada escondido ali e que vai me ajudar a falar com amor e viver esse amor dentro de mim, causando dentro de mim uma revolução poderosíssima. O texto diz que um anjo forte desceu do céu e tinha na mão um livrinho. Porque a Bíblia tem um peso sobre a nossa vida, e esse é um peso bom de carregar, porque ela nos enche de amor. E de que maneira eu devo me alimentar da palavra de Deus? Não é? É um livrinho para ser comido. Ou seja, não é para ficar empoeirado num lugar alto na minha casa, em que eu abro no Salmo 91. Mas é para ficar dentro de mim. O lugar da palavra de Deus não é fora, mas dentro. E aí, quando eu me alimento dessa palavra, ela faz de mim alguém que é capaz de liberar palavras doces e, ao mesmo tempo, é alguém que é capaz de refletir, de mudar de visão, de começar a pensar diferente acerca dos mais diversos assuntos. Então, qual é a minha sugestão se você quer ser rico na palavra de Deus? É você fazer sempre a reflexão, segundo o texto, pensando nessas duas coisas, nessas duas dimensões, doce e amargo. Se você entender que a palavra de Deus sempre te conduz no caminho da doçura na boca e do amargo dentro de você, você sempre vai compreender a palavra. Esse alimento vivo que desce do céu sobre a nossa vida, revelado, ele sempre vai te edificar. Agora, se você se enche do texto e isso não cria em você o efeito de liberação de palavras doces, você não entendeu nada. É impossível passar pela palavra e ter um alcance
verdadeiro, um alcance real, se isso não toca a minha boca. O Espírito Santo, quando enche você e a mim, ele move você a direcionar palavras doces, que trazem sabor, que trazem doçura à vida de quem as escuta. E nenhum de nós aqui é doce o tempo todo. Todos nós carregamos essa resistência, essa verdadeira batalha da doçura contra a amargura. Então, todo dia é dia da gente fazer uso dessa medicação que é a palavra de Deus, que é um alimento que quando entra vai resolvendo isso. Então, isso dá muito sentido a buscar ao Senhor pela manhã, a questão da devocional, né? O momento em que você procura estar com Deus para iniciar o seu dia, e você começa a trazer a palavra para dentro de você, de modo que em todo tempo você está pensando, você está refletindo se o que você está emitindo através das suas palavras contém a doçura da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não tem lugar somente no culto religioso, dentro do templo. A palavra de Deus, ela está presente em tudo aquilo que fazemos. Ontem, por exemplo, como eu estava contando, eu saí com toda a minha família e eu não sei se eles perceberam, mas apesar da gente estar indo para um lugar que não era culto religioso, era uma apresentação musical num local público, mas dentro de mim eu estava conduzindo toda a minha casa para um culto a Deus de glorificação, por a gente ter podido tomar a vacina, por a gente ter gozado de saúde esse tempo todo. E foi um culto a Deus. Mas onde é que a palavra de Deus foi pregada? Na doçura de palavras que a gente libera quando a gente abre a boca e demonstra gratidão ao Senhor. Porque se o efeito da palavra não for doçura, eu não sei a palavra. A palavra de Deus não está em mim. Eu poderei ter o conhecimento bíblico, mas não terei a palavra de Deus. Não terei esse livrinho poderoso que é trazido, é conduzido pela mão de um anjo com mão forte sobre a minha vida, sobre a sua vida. Em tudo aquilo que você fizer, seja comer, seja beber, seja estar com pessoas, seja conversar, seja trabalhar, em tudo a palavra de Deus deve estar presente. E como é que eu sei que a palavra de Deus está presente em mim? Quando minhas palavras são doces. Não serve que sejam sem sabor, não serve que sejam cheias de amargura. Tem que ser com doçura. Se você está conduzindo algum assunto da sua vida sem doçura, está faltando a palavra de Deus. E essa doçura não vem porque você recheia tudo que você fala com frases fofinhas, bonitinhas, lindinhas, evangélicas. Não. Ela é fruto dessa amargura que acontece aqui dentro no ventre, trabalhando tudo para que a nossa mente seja mudada, nosso coração, sentimentos, emoções sejam mudados para que a nossa boca confesse o resultado daquilo que está acontecendo dentro da gente. Senão a gente vai ser falso. Não adianta a gente mudar de voz, não adianta a gente falar coisas fofinhas, não é, em público. O objetivo é que a gente seja capaz de mudar aqui dentro. A palavra de Deus é para mudar aqui dentro da gente. E o efeito disso é visto, é manifestado na doçura das palavras.
Deixa eu ler aqui o que a Ariadne está dizendo. Todo o universo exala o amor de Deus, todo momento de apreciação e cada gesto de amor e doação ao outro é um culto a Deus. Amém. Se a gente entender isso, a gente vai estar glorificando ao nome do Senhor, não é? E vamos compreender uma outra coisa que você me fez lembrar agora, Ariadne, que é orar sem cessar. Como orar sem cessar? Orar sem cessar é, na verdade, por um lado, liberar palavras doces e, por outro lado, introjetar palavras que trazem amargor no sentido de gerarem transformação dentro da gente. Então, em todo tempo, ou a gente está transformando o que a gente vive aqui dentro de nós, ou a gente está revelando o que está dentro de nós com as nossas palavras. Se elas não são doces, está faltando acontecer alguma coisa aqui dentro. E só de estar falando isso já está batendo duro aqui dentro de mim, porque eu estou pensando o quanto de doçura está faltando nas minhas palavras. Eu não quero que você diga assim, glória a Deus, aleluia, que bênção. Não, eu quero que você reflita hoje o quanto você ainda precisa dessa doçura. Porque muitas vezes a gente tem doçura para falar sobre alguns assuntos que nos interessam, que são favoráveis, e a gente tem amargura para falar de outros que a gente não domina, que a gente não gosta, que a gente não entende. Mas o efeito da palavra de Deus é tão poderoso que nos torna capazes de destilar doçura nas situações mais difíceis. Deixa eu só interromper aqui, gente, para mandar um beijão para esse casal, Marco Aurélio e Patrícia, que eu tive a honra de fazer o casamento, que hoje é aniversário do Marco Aurélio. Deus te abençoe, querido, queridas, os filhos todos, Deus abençoe muito todos vocês, tá bom? Eu estava falando com um casal semana passada que eu tenho uma mania. Casal que eu caso eu não esqueço nunca mais. Não fico longe, não consigo. Obrigado, tá? Pelo carinho de vocês aí com a gente, por estarem, né, por perto aí, na medida do possível, mandando mensagem, né? Sempre lembrando da gente. E hoje é o dia do aniversário. Então quero aí te parabenizar, né? Quero dizer palavras doces para você hoje da parte do Senhor. Que o Senhor te abençoe muito, te guarde, resplandeça sobre você o rosto dele, um rosto de amor, um rosto de alegria, um rosto de paz, tá bom? Então, voltando aqui, quando eu ajusto bem isso na minha vida, a doçura das minhas palavras, o que é que calibra a minha vida? É quando eu calibro as minhas palavras segundo a doçura da palavra de Deus e calibro a minha capacidade de reflexão pela necessidade de amargura no ventre, no sentido disso estar mexendo com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Essa palavra que eu estou trazendo para você, essa pregação, está mexendo com você? Se a gente ouve a palavra de Deus, mas não mexe mais com a gente, se a gente escuta a palavra de Deus e isso não traz um mover dentro de nós, qual é a utilidade de ouvirmos a palavra do Senhor ser pregada e anunciada? Jamais, o nosso comportamento jamais é pensar, eu já sei esse assunto já foi pregado, essa mensagem está repetida para mim, porque na verdade todos nós precisamos do efeito da palavra de Deus. Então, quando a palavra é pregada e a gente se move dentro da gente, esse livro ele se abre. Você não sabe a Bíblia porque você sabe os personagens bíblicos descritos no livro. Você não sabe a Bíblia porque você conhece todas as parábolas, todos os diálogos de Jesus, todos os milagres que ele fez.
Não, você conhece a Bíblia quando tudo que você lê tem efeito sobre a tua vida. Não é quando eu canto, existe um rio, Senhor. Eu já sei que existe esse rio. Mas o mais importante do que saber que existe um rio de Deus é que ele passe pela minha vida, lave a minha alma, me renove, me refrigere, me conduza. Então, uma coisa é eu saber de um Deus, saber que existe um Deus. Outra coisa é ele existir dentro de mim e ir alterando aquilo que eu penso, que eu sinto, para que eu me pareça com ele cada vez mais. Isso vai ser muito amargo dentro, no ventre, porque ao ser ingerido, isso vai resistir a muita coisa que está dentro de mim, que eu não quero largar, que eu não quero deixar. Existem assuntos da nossa vida que nos doem só de pensar a respeito deles. Pois é, o Espírito Santo ele vai trabalhando para cicatrizar de modo que eu não sinto mais aquela dor, porque agora ela já foi cicatrizada. É o efeito da palavra na minha vida. Quantas vezes você já ouviu sobre perdão? Quantas vezes você já ouviu que deve amar o próximo? Quantas vezes você já ouviu que deve crer no Senhor e nos momentos mais difíceis manifestar a sua fé? Mas por que a gente tem tanta dificuldade? Porque é assim. Enquanto a gente viver, vai haver essa resistência. Então a gente vai comer o livrinho e vai ser amargo no nosso ventre, porque sempre exigirá de nós um passo a mais no sentido de mudança e transformação. E nossa boca, ela deve destilar essa doçura em todas as situações. Você consegue ser doce em todas as situações? Eu não consigo. E aí, sempre que eu pensar na doçura, não é? E no amargo, eu preciso ver, eu preciso filtrar se eu estou sendo doce, e no assunto que eu não estou sendo doce, eu preciso comer do livro, porque o livro vai trazer o amargo no ventre, que vai transformar aquilo que não é doce na minha boca em alguma coisa que revele doçura. Você me entende? Há uma relação entre doce e amargo. Amargo no ventre, doce na boca. Se você não come a palavra para ter o amargo no ventre, você nunca vai ter uma boca que revele doçura. Então o Espírito Santo de Deus age dentro de mim, vai me transformando, é pesado, é uma digestão difícil, é algo profundo que acontece e que se revela através da doçura das minhas palavras. Não adianta rechear a boca com palavras bonitas se você não for transformado dentro. Você vai ser falso, vai soar ingênuo até mesmo, porque a transformação tem que acontecer dentro, e aí, à medida que ela aconteça dentro de mim, eu poderei revelá-la, eu vou tropeçar, eu vou simplesmente falar com doçura, com facilidade. Quando uma pessoa é fluente, significa que ela é profunda naquele idioma. Então, o idioma do céu, o idioma da palavra de Deus, para ser bem falado, ele precisa ser profundo na gente. Não adianta decorar. Tem que entender. Não adianta repetir palavras. Eu preciso comer delas, para que elas façam parte de mim e eu fale delas como algo que faça parte da minha vida. Eu vou falar de maneira doce se eu sou doce. E a produção desse doce tem a ver com o amargo que o meu ventre suporta, falando de um processo. Eu não quero ser doce,
mas eu aprendo a ser doce com a palavra e já quero ser doce porque depois que o Espírito Santo entra no fundo, ele vem para a superfície com facilidade. Eu não posso inventar palavras que eu não sei. Eu falo segundo as palavras que eu tenho em mim, facilidade. Quando a gente aprende uma palavra nova, por exemplo, já fizeram um estudo que você, com, por exemplo, um curso universitário, você dobra a quantidade de palavras que você aprende e fala. Porque à medida que você começa a conviver com mais palavras, você começa a falar mais palavras e ter mais facilidade. E a palavra de Deus, ela vai te dando essa facilidade, porque você vai convivendo com outras palavras, você vai convivendo com outras possibilidades. Então, se você só pensava de um jeito, quando você lê a palavra de Deus, você começa a perceber que pode pensar de outro, e isso vai fazendo parte de você, até que no momento da luta, da dificuldade, você... Eu gosto muito de psicanálise. E uma coisa que eu acho interessante na psicanálise é a cura que acontece pela fala. Você percebe quando está conversando com uma pessoa que ela estuda, ela organiza a maneira como vai falar com você. Porque ela não quer falar das fraquezas pessoais de qualquer maneira. Então ela arruma aquilo para que aquilo não fique feio. Só que sabe o que acontece quando a gente vai falando? E é isso que é interessante, é que a gente comete uns atos falhos, a gente simplesmente escorrega nas palavras e solta alguma coisa. Para fazer uma comparação que você possa entender, quando você está falando com um adolescente, ele vai criando aquela história para mentir para você. Ele vai falando, chega uma hora que ele tropeça e aí você fala, ué, opa, calma aí, mas você falou isso lá atrás e a pessoa se enrola. Por quê? A nossa natureza fala muito forte, ela fala muito alto. Então não adianta você ensaiar ser uma coisa que você não é, porque quando nós estamos diante da presença de Deus, a gente acaba se despindo e aí a gente acaba até mesmo chorando, quebrantados, porque a gente percebe que nada podemos contra o Senhor e a gente precisa introjetar as palavras do livro da vida em nós, sermos transformados por elas para que a gente possa falar algo realmente doce. Porque a gente não tem nada doce em nós, por nós mesmos, porque quando o calo aperta, quando somos pressionados contra a parede, quando a gente está em aperto, em aflito, a gente fala as coisas mais amargas que uma pessoa pode falar, proferir, liberar com a sua boca. Mas quando a gente age sob o efeito do Espírito Santo, algo maravilhoso acontece. A gente fala coisas e diz assim, não parecia que era eu falando, porque algo me moveu e eu disse aquilo que não esperava que eu pudesse ser capaz de dizer, mas disse no poder do Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai liberar palavras doces, porque você será movida pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu estou sentindo algo, está sendo tão difícil. É o processo do Espírito Santo trabalhando dentro de você. Palavra de Deus, me perdoem a expressão, não é para você arrotar santidade. Palavra de Deus é para você colocar para dentro de si, ser transformado, e aí tua boca falar conforme o efeito disso dentro de você. Viveu dentro, pode colocar para fora. Não viveu dentro, pode até falar doce, mas não vai ter o efeito doce. Eu me lembro de uma vez, eu já contei isso muitas vezes, eu fui num casamento e eu tinha feito o noivado, não fiz o casamento, mas fiz o noivado e era padrinho dos noivos. E na festa de casamento tinha muitos doces muito bonitos e todos eles tinham sabor de nada. Todos eles tinham sabor de nada. Tinham vista, mas não tinham sabor. Crente não é crente porque fala glória a Deus, aleluia, paz do Senhor. Crente é crente porque libera palavras doces
como efeito de um trabalhar do Espírito Santo no interior. Se a gente não sabe, a gente humildemente clama: eu preciso aprender mais de Deus. Né? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus cuida de mim. Todos os dias a gente deve enviar o nosso clamor nesse sentido: Senhor, eu preciso aprender a ser doce porque eu estou sendo amargo. A minha família já não está aguentando mais, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, quem está por perto já não aguenta mais a minha amargura. Senhor, eu quero ser doce nas minhas palavras, mas eu não quero que isso soe falso. Precisa ser verdadeiro. Precisa ser de verdade. E para ser de verdade, prepare-se. O seu ventre vai sofrer o amargo. Para que você libere palavras doces e verdadeiras, você vai precisar viver uma experiência interior real, custosa, porque há um bom combate do espírito contra a sua carne. E eu tenho certeza que o espírito vai vencer. E você vai liberar palavras doces. Cuidado, eu a vida toda, eu estou falando com conhecimento de causa. A vida toda eu vi as pessoas crentes preocupadas com um falar que pudesse revelar um fervor, não é? Que irmão abençoado. Eu me lembro que eu me levantava na igreja, não é? A pessoa que estava dirigindo o culto dizia: olha, uma glorificação ao nome do Senhor. E aí eu me levantava, falava palavras muito bonitas e eu me esmerava naquilo até perceber que é muito fácil liberar palavras bonitas que façam você achar que eu sou tremendamente espiritual. Mas Deus quer mais. Deus quer nos levar além disso. Ele quer que a gente possa provar uma comida que tenha sabor. Não tem sabor ser religioso, é muito pouco. Deus quer que você seja espiritual, ser alguém cujo o Espírito seja vencido pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer que você reine sobre as tuas palavras, de modo que elas não sejam amargas, nem doces superficialmente, mas a doçura venha desse processo que acontece dentro de você. Para ter sabor, tem que ser moído. Para ter sabor, tem que ser bem cozinhado. Para ter sabor, é preciso que haja, não é, uma digestão poderosa, capaz de colocar as coisas no lugar. Aqui fica a palavra de Deus e eu fico por baixo. A palavra de Deus vai na frente. Eu vou falar pela fé. Eu não vou ficar falando aquilo que eu acho. Eu vou ficar à disposição do Espírito Santo para liberar as palavras que tenham a ver com a manifestação do poder de Deus, que virá pela fé que eu tenho de liberar coisas que são maiores do que eu. Olha, o Espírito Santo está me tocando para dizer algo aqui e a gente vai terminar por aqui. Eu estou vendo alguns de vocês comentarem que, por vezes, liberam palavras de raiva sobre até mesmo pessoas que amam. Deixa eu dizer para você algo. O Espírito Santo está sondando seu coração. E aqueles que estão sendo sinceros aqui, abrindo seus corações, revelando suas fraquezas, isso está soando doce para o Senhor. Talvez você libere palavras doces para Jesus e diga: Senhor, eu te amo, tu és maravilhoso. Ah, Senhor, tu és poderoso.
Tu és o Senhor da minha vida e isso não soe tão doce como quando você diga, Senhor, me perdoa. Eu falei com amargura, eu falei daquilo que eu não sabia. Ó Deus, eu falei sem fé. E a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a ti, Senhor. Toca. E quando você faz essa oração sincera, isso soa doce para o Senhor. Aquele que diz assim, olha, às vezes eu falo o que eu não quero falar, está sendo sincero diante de Deus. É esse o efeito da palavra de Deus sobre a nossa vida. Mover-nos na direção de sermos transformados, aquele que não se abre, aquele que não fala a verdade para Deus, aquele que não confessa diante de Deus a sua limitação, a sua fraqueza, não está sabendo falar segundo a doçura da palavra promovida por esse amargo que transforma a nossa vida. É amargo olhar para Deus e dizer para Deus, Deus, eu pequei. É tão amargo aqui dentro, mas soa doce para Ele, porque é isso que abre o caminho, cria disponibilidade para que o Espírito Santo, agindo em nós, nos transforme, manifestando o poder do Senhor. Deus quer mover o nosso coração na direção de ser transformado, porque somente um coração quebrantado que se derrama verdadeiramente diante do Senhor pode ser transformado. Mas se a gente chega e diz, Senhor, Tu és maravilhoso, eu sou maravilhoso também, porque eu estou na igreja, porque eu falo coisas maravilhosas, eu conheço a Tua palavra. Você já conhece a palavra do publicano e do fariseu, não é? O fariseu batia no peito, falando quantas vezes ele fazia jejum dos dízimos, de tudo que ele fazia, enquanto que o publicano batia no peito e diz assim, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Isso é a confissão de alguém que está se revirando aqui dentro. Está sendo tocado nas profundezas do seu ser. Essa é a pessoa que depois vai falar segundo a doçura do Evangelho. Eu me lembro quando eu era criança, eu ficava louco com isso. Eu falava, meu Deus, como é que uma coisa pode ser doce na boca e amargo no ventre? E a maturidade vai fazendo a gente perceber que se não for amargo aqui dentro, é sinal de que a gente não está sendo transformado. Para ser doce, tem que ser amargo aqui dentro. E quando é amargo aqui dentro, a gente não precisa ficar triste. É Deus se movimentando. É a gente dizendo assim, é a gente declarando que Deus é quem Ele é. A gente declara quem Deus é quando a gente admite diante dele quem nós somos. Porque quando a gente admite de verdade quem nós somos, é porque nós reconhecemos que Ele é e não nós. E Ele em nós vai nos transformando, nos melhorando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia está chegando, as trevas estão indo embora, você e eu estamos sendo transformados. Tempo após tempo, etapa após etapa, estamos vivendo o processo da noite se tornar dia, até o dia em que estaremos com o Senhor na glória e não falaremos mais de amargura, porque tudo será doce, porque Ele enxugará essa lágrima que está sendo derramada agora por você, lágrima de quebrantamento, porque você sabe que todos nós precisamos de ser transformados pelo Senhor. Dizer palavras não nos transforma. Sermos transformados muda as nossas palavras. Pai, nós queremos ficar por aqui, pedindo que o Teu Espírito Santo continue essa mensagem dentro da gente. Que durante todo esse dia possamos digerir o que o Senhor está falando ao nosso coração, de modo que pouco a pouco vejamos as nossas palavras serem tocadas e mudadas para que possam honrar e glorificar o Teu santo nome. Que nós falemos coisas que sejam lindas aos Teus olhos. Que a nossa preocupação não seja agradar quem quer que seja, a não ser olhar para Ti, Senhor, e falar daquilo que temos vivido contigo, da transformação que o Teu Espírito Santo tem operado no nosso ser. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.
E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. É indizível a alegria de passar por aqui e estar vivendo tudo isso que nós estamos vivendo juntos. Hoje em especial, me bateu uma saudade muito grande de todos vocês. Eu amo muito, muito tudo isso que está acontecendo, que a gente possa preservar isso, não deixando isso morrer dentro de nós, mas desejando de todo o coração viver essa palavra na gente. Vai valer a pena, já está acontecendo em nós. Essa é a terapia de Cristo. Estamos sendo tratados por Jesus. Amo vocês. Um beijão. Até logo mais.